Não vou criar expectativa, não vou criar expectativa, não vou criar expectativa, não vou criar expectativa. Puf, já criou. E tá lascada. É sobre isso que vamos falar hoje. Você é aquela pessoa que fala, não vou criar expectativa sobre nada na minha vida pra não me frustrar. No final tá toda frustrada. Por quê? Porque não dá pra não criar expectativa. Já começa o vídeo assim. Então, olá, me chamo Fádia e hoje o vídeo será sobre criar ou não expectativa. Sobre qualquer coisa da nossa vida. Olha, deixa eu te contar que desde a infância somos ensinados a criar expectativas sobre algo. Por exemplo, você sonha em ser o quê futuramente? É uma expectativa que você tem sobre o seu futuro, porque ensinaram a você a pensar sobre isso. E a maneira que lidamos com essa expectativa é o que vai modificar todo o nosso dia a dia e toda a nossa vida, certo? Mas é importante ressaltar que as expectativas nem sempre são pro lado negativo, tá? A gente vai falar aqui sobre isso. Que sim, você pode criar expectativas sobre algo que te ajude a motivar e construir, realizar seu sonho. Por exemplo, quando você diz que quer ser algo lá na frente, isso aí te motiva. Isso aí te motiva a querer batalhar todo dia por isso, entende? E é uma expectativa que você cria sobre o seu futuro. Óbvio, você pode sim se frustrar, mas, gente, a gente pode se frustrar com tudo nessa vida. Aí um dia uma amiga minha me falou, né? Uma amiga minha, pra não falar o nome das pessoas, eu vou sempre falar assim, tá? Mas ela me falou, não, chega um momento, eu dou tudo de mim pra pessoa, tá no relacionamento. Mas chega um momento onde eu começo a deixar de criar expectativa quando eu vejo que a pessoa não me retorna tudo aquilo que eu queria. Não é recíproco, por exemplo. E aí eu perguntei, mas por que você vai quebrar a melhor coisa do relacionamento, né? Porque, caramba, se você não tem mais expectativa sobre nada, qual sentido tem aquilo? E qual é a necessidade desse medo de criar expectativa? E tem outro caso também, né? Você começa a conhecer uma pessoa e a primeira coisa que falam é, olha, vai devagar, não cria expectativa, porque vai que dá errado. Gente, se der errado, tá tudo bem. Se der errado, tudo bem. Com esse medo de errar, com esse medo... Você não pode escolher uma pessoa que não deu muito certo? Não pode, né? Não pode, Deus. É um medo do erro que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Mas qual o problema? Eu diria pra você criar expectativa e ir fundo. Se não deu certo, aproveita e aprende algo daquilo. Mas não deixa de criar expectativa sobre algo que pra você é importante. Pro outro pode até não ser, mas pra você não é. Então, para com isso, pelo amor de Deus. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Fádia, eu sempre me frustro, sempre gera ansiedade, sempre eu fico mal. Por que eu vou estar criando expectativas sobre uma coisa que isso me faz mal? Tem umas expectativas aí que são muito rígidas. A pessoa literalmente quer que aconteça tudo da forma que ela imagina, gera uma expectativa tão grande sobre aquilo que quando é inferior, pode ser a melhor coisa, que ela vai se frustrar. Ela vai se frustrar e isso é muito ruim. É muito ruim. E literalmente não é indicado. É literalmente as expectativas mais rígidas que você não consegue modificar. Aí é que tá. Quando elas ocorrem, realmente não é legal. Você precisa trabalhar isso. Não é deixar de criar expectativa, mas é entender que expectativas podem ser quebradas e saber lidar com isso também. Mas, de qualquer forma, deixa eu te informar uma coisa que é extremamente importante. Quando tu fala que não vai criar expectativa, na maioria das vezes tu já criou uma expectativa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é maior do que aquela pessoa que nem perde o tempo falando que não vai criar expectativa sobre algo. Porque tu é ser humano e todo ser humano cria expectativa sobre as coisas. Não, eu não crio não. Se der certo bem, se não... Você faz isso literalmente por medo de se frustrar. E não é porque você não cria expectativa, mas é que o teu medo de se frustrar é tão grande que tu prefere evitar falar que sim tem expectativa sobre aquilo. Mas na real tu tem, né?
E aí o que acontece? As pessoas não só no relacionamento, viu, gente? Muitas pessoas também fazem isso, por exemplo, quando você pergunta sobre um sonho, sobre uma coisa que a pessoa quer fazer. Ah, qual curso que tu quer fazer? Ah, não vou falar não. Lá na frente, se der certo, eu falo. Porque senão pode atrapalhar. Em realidade, essa pessoa tem tanto medo de não dar certo que ela não fala, porque se não dá certo, aquilo que ela pensou, que ela criou expectativa, o outro não vai saber e não vai julgar ela por não ter conseguido. Compreendo o que eu quero falar? E aí ela simplesmente prefere não falar porque ela tem medo do julgamento do outro se não der certo. E se não der certo só pra ela, só ela sabendo, tá bom, né? Ela vai sofrer ali, mas ela não vai ter que compartilhar da dor de estar falando sempre, ó, não consegui realizar o que eu tanto queria. Enfim, você cria expectativa e não tem pra onde fugir. O que você pode sim é aprender a lidar e criar expectativas de forma saudável. É sobre isso que vamos falar aqui. Mas eu diria pra você entrar de cabeça mesmo, sem medo algum, porque é a melhor coisa da vida. Principalmente quando você se entrega. Gente, a probabilidade das coisas darem certo quando você se entrega é muito maior. Quando você fica meio que se restringindo, com medo de perder, com medo de errar, com medo de alguma coisa, a probabilidade de dar errado é muito grande, porque você fica tão presa que você esquece de viver aquilo intensamente, tá? Então já é até uma dica. Mas como é que eu vou compreender e viver essa expectativa de forma saudável, que não me deixe ansiosa? Primeiro ponto, entender que expectativas são flexíveis e que nem tudo acontece da forma que você quer. Olha só que coisa linda! Não acontece. E assim, o mundo não é um conto de fadas, então é entender isso e ser flexível. Não deu certo? Tá bom, vai fazer o quê? Se não tá no teu controle, não tem o que fazer, então segue a vida, segue o baile. Outra coisa é o foco no processo. Você se doou bastante, você sabe que fez tudo o que devia ter feito, você sabe que realmente viveu aquele processo, então a culpa não existe. Você fez tudo o que você deveria fazer e que você poderia fazer. Então, zero culpa, apenas não deu certo e tá tudo bem, segue a vida, mais uma vez. Então, foco no processo e não no resultado. Se o foco for no resultado e você sabe que deu tudo de si, que realmente fez tudo o que poderia ter feito, tá tudo certo. Aqui descansa, minha filha, a mentalidade, fica sossegada. Você sabe que fez tudo que tinha que ser feito. Então, enfim, foco no processo e não no resultado. Outro ponto também é cultivar a autocompaixão. Para de se culpar por tudo. Entenda que todo mundo erra, que às vezes pode sim acontecer de você não conseguir dar o seu máximo naquilo porque alguma coisa te impediu, mas normal. Estamos aqui, somos seres humanos, estamos aqui para errar, aprender, evoluir, crescer, enfim. Tudo bem. O que não pode é continuar no erro. Então, se errou, use aquilo para aprender. Mais uma vez, vamos fazer um vídeo. Vamos falar um vídeo. Vamos criar um vídeo aqui. Vamos falar, vamos falar sobre errar. O quanto é importante aprender com o erro, tá? Esperem esse vídeo. Outro ponto que eu acho crucial, crucial. É tipo algo que é muito importante para que suas expectativas não sejam frustradas. É comunicar. É somente comunicar. Hablar, falar, dizer, olha, eu tenho uma expectativa que isso vai acontecer de tal forma. E aí, por exemplo, se você tá se relacionando com alguém, namorando, enfim, casada, enfim, e você fala a sua expectativa sobre aquilo, a pessoa tem a posição de dizer, olha, não vai acontecer bem assim não, viu? Ou dizer, que bom que você me comunicou, então eu posso tentar fazer com que isso aconteça. Obviamente a pessoa não vai falar assim, né? Mas ela vai fazer se ela realmente se importa com você. Mas falar é importante, minha gente, porque ninguém adivinha. Aí a pessoa tá ali, jurando que vai ter um final de semana super romântico com o parceiro. Aí, o parceiro não sabe que você quer muito ficar com a pessoa, né? Enfim,
E você começa a comentar, ai, tá, eu tô muito cheia da semana, eu tô cansada, eu tô isso, tô aquilo. E na verdade, a sua intenção é o quê? É dizer que você tá cansado e que você quer ficar com a pessoa pra descansar e curtir o momento. Mas a pessoa entende o quê? Nossa, tá cansada, quer descansar, quer tirar o acúmulo do trabalho, né? O acúmulo do estudo, enfim. E começa a criar outras ideias na cabeça. E aí o que acontece? Falha na comunicação. Você se frustra porque a pessoa não te convidou para passar o final de semana e ninguém tem bola de cristal, mais uma vez, então comunica. Isso foi só um exemplo, mas várias coisas podem acontecer pela falta de comunicação. Simplesmente você tinha muita vontade de trabalhar em algo, nunca falou para ninguém, aí sua amiga conhece alguém que está precisando de alguém que trabalha justamente com aquilo que você queria, mas aí você nunca falou para ela. Qual a probabilidade dela te indicar? Não tem. Então fala. Falar sobre seus sonhos não há problema nenhum. Mas no momento que você sempre esconde por medo de não dar errado, aí sim tem um problema. Outro ponto super importante seria também aprender com as experiências, minha gente. Nada pior do que aquela pessoa que erra. Acontece, erra de novo, acontece, erra de novo. E aí, nunca aprende, parece. Não sai daquele ciclo. E eu tenho pra mim que as coisas sempre acontecem repetidamente até você aprender. Eu acredito nesse negócio. Sério. Então, pelo amor de Deus, quando algo não der certo, tenta entender por que não deu. O que deu errado ali. Por que questiona. As pessoas, tem gente que literalmente deixa pra lá. Se fosse para deixar para lá, não tem acontecido, né? Para começar. Então, enfim, a minha dica é: tenha expectativa sobre as coisas e diga, eu tenho expectativa sobre isso, porque sim, você tem, mesmo que você não diga. Então, assuma isso, porque é literalmente viver completamente aquilo. Agora, quando você fica, não vou criar expectativa sobre isso, não. É literalmente sofrer em parcelas. É sofrer parcelado, porque se você for sofrer lá na frente tudo, porque criou expectativa, tá tudo certo. Mas se você ficar, não vou criar expectativa, aí você não se entrega inteiramente para aquilo, aí vai começar a dar errado, aí você vai, aí vai se fechando, não. Pelo amor de Deus, nada disso. Vocês vão criar expectativa sobre as coisas e vocês vão viver intensamente, tá bom? Um cheiro, não deixa de seguir as redes sociais aqui, Instagram, TikTok e... claro, né? Se inscrever aqui no canal, pelo amor de Deus. Eu tô postando vídeo toda semana, então dá uma ajudinha aí.